Então, a primeira parte é a prevenção, né? A prevenção acho que entra três pontos super importantes. Um, em privilégio, que não é tão trivial de fazer, especialmente se você já está com o ambiente em produção, mas necessário, porque não adianta que nem, acho que foi a ideia que eu tentei passar. Não adianta você tentar fechar todas aquelas camadas que eu comentei de superfície de ataque e não deixar o control plane de lado, né? Então, o mini privilégio é uma parte super importante. Infrastructure as a code, né? Que eu acho que hoje tudo é code, né? Da forma, é Cloud Formation no AWS. Então, você tentar mitigar o problema na raiz, especialmente se você usa algum pipeline e tudo mais, você consegue já colocar isso de uma forma automática. E os Service Control Policies, né? Os SCPs na AWS, que é justamente você coloca lá o enforce. E muitas vezes o que acontece? Uma vez você vai lá e coloca um pedaço de papel, né? Uma política, e fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. O cara vai lá e faz. Né? Mas se você coloca no papel e faz um enforce, já tá certo, né? Não tem que é combinado não sai caro, né? Eu tô garantindo que ninguém vai subir mesmo. Porque você pode detectar isso depois, mas tem que cuidar que o depois às vezes é tarde, né? Então, assim, a Mini Privilege tem duas ferramentas que... Essa aqui é nova, achei bem legal, que chama IAM Live, né? Você roda na máquina de um desenvolvedor, de um cara de infra, de alguém que você quer dar privilégio, e ele você pode deixar rodando um tempo, enquanto ele vai trabalhando, talvez, e ele começa a listar para você, né? O que o usuário geralmente usou, e daí ele começa a criar uma policy para você baseado no que o cara precisa. Então, isso pode ser um começo para você ter uma ideia do que ele precisa de acesso. E outra ferramenta super interessante é do pessoal da Salesforce. E o pessoal da Salesforce tem várias ferramentas que eu vou comentar aqui, até por sugestão, né? Se quiserem seguir ali, dois caras que são bem referências, é o Scott Piper e o Knarin McQuaid, que fez a maioria dessas ferramentas. São os caras que falam bastante de AWS e sempre estão compartilhando conteúdo de qualidade. Então você tem assim, com o Polycenter você consegue. Daí, lógico, tudo entra, você tem uma base de conhecimento no que é esses access level, o que é o wildcard, o que. Porque daí você cria um CRUD aqui, e daí a partir do momento que você coloca aqui, daí que ele tem um cheat sheet que você consegue ver como é que são os formatos de coisas, né, quais são os serviços que tem S3, quais que são qual que é o access layer em S3 que tem permissão de write. Você consegue listar, né, e consegue entender melhor. Mas a partir do momento que você coloca alguma coisa aqui, eu coloco eu quero dar serviço de list no S3. Daí ele vai fazer para você a política só com o serviço, com as actions que são relacionadas à list. Então é super uma ferramenta legal para você muitas vezes fazer um deparo com o que você está dando de permissão e o que realmente talvez precise, né? Daí tem essa ferramenta, Shocop, né? Ela foi até comprada, a empresa foi comprada agora, Bridge comprada agora pela Rap7, se eu não me engano. Não, eu posso estar falando bobeira, mas acho que é a Rap7. E na verdade, o que ela faz? Ela checa se o seu código de CloudFormation, de Terraform, ou, se eu não me engano, acho que a parte de Kubernetes está na hora, se tem alguma coisa que vai expor serviço, que vai fazendo uma configuração e tudo mais. Então ele meio que analisa vamos dizer, uma análise de código, né? E ele vê se já vai saindo com alguma falha, que nem aqui nesse exemplo, se está hardcoded de uma chave, ou se você está abrindo muito o security group, se você está deixando um bucket público. Então ele já pega isso, você roda com outra ferramenta, e daí se você colocar isso no pipeline, você não vai ter como sair com essa informação e ir lá bater na API, né? E na API você fazer Na API você deixar configurado da forma errada. Você já quebra ali e fala, se tiver erro, nem sobe. Então, daí se você pegar ali, eles têm mais ou menos 500 e poucos checks divididos em Terraform, CloudFormation, uns 3 provedores de cloud e tudo mais, né? Então, daí ele vai alertar, você está fazendo uma security group que está liberando SSH, que está liberando RDP. Então, você tem essa ferramenta que te ajuda na raiz, né? E daí, o que acontece? Vamos dizer que você vê o problema e você quer subir. Como é que você bloqueia isso? Daí entra o Service Control Points, né? O SCPs, né? Então, o SCP, como é que você faz para usar ele? Cara, actions perigosos. Então, essa lista de action aqui não pode ninguém executar, a não ser que aconteça alguma coisa muito específica. O baseline próprio, é isso aqui, não pode
porque nessas contas, porque elas são contas de produção, não precisa ter isso em produção. Então, assim, cara, isso aqui são coisas que você vai definir. Acho que existem service controls que são padrões, assim, que dá para usar em qualquer ambiente, que são super interessantes. Por exemplo, você pode criar policy que, não pode subir máquinas diferentes de tal tamanho. Eu não posso subir, que nem comentaram lá no painel lá, eu não posso subir instâncias que as Amazon Machine, eu não lembro agora se fica AMI, mas não pode subir que seriam diferentes das CRMs, que são as imagens que você criou para o ambiente, que já vem com o seu ferramental, já vem com o seu hardware, já vem com tudo. Então, assim, você cria baselines próprios. Não pode subir máquinas em regiões distintas de US East 1 e US East 2. Então, qualquer coisa que subir diferente disso, que, por exemplo, o CryptoMine faz muito disso. Eles sobem... Como a AWS tem esse negócio de região, e às vezes é um saco você controlar essas regiões, você pode criar um SCP e controlar isso e não deixar subir lá em um lugar que você não olha. Né? Você mitiga o problema. E compliance, né? Daí a própria Salesforce tem esse allow lister, né? Essa ferramenta, ela é relativamente simples, mas ela é super interessante. Por quê? Se você pegar na AWS, você tem lá os 200, 300 serviços lá, sem negócio. E daí, o que acontece? Cada serviço, eles falam se o serviço é compliance com SOC, com PCI, com HIPAA, com FedRAMP, e baseado nisso, você pode listar, fazer um SCP. E o que você teria que fazer? Você tem que ir lá na documentação da AWS e ver, eu vou usar o serviço de RDS. Se esse serviço é compliance com PCI, por exemplo, daí você vai olhar e falar assim, sim, beleza. Então você vai, o RDS pode usar. Aqui não, aqui você cria, aqui, por exemplo, um generate PCI, e daí ele vai dar um deny em tudo que não for actions que são liberadas, que são compliance na AWS com PCI, ele não automatiza isso para você. E daí você não precisa ficar preocupado em ficar vendo se o serviço está rolando, porque de repente você está fazendo tudo certinho, code review, não sei o que, mas daí você está usando um serviço da AWS que não está em compliance com o PCI, daí você você não entra em compliance porque você usou um serviço que não tinha. Né? Então o allow lister é justamente para isso, né? Para você listar um SCP que só deixe rodar ações que estão em compliance com o que você escolher aqui e tudo mais.